Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, vamos ler aqui. O Salgado se manifestou e mandou o Pedrinho abrir o contrato, que diferente do que o Pedrinho falou. Para os conselheiros que pediram transparência, o Salgado falou aqui que pode sim, porque a liminar suspendeu os efeitos do contrato. Então, pode sim mostrar os contratos. E mandou mostrar, tá? Mandou mostrar. Ó, mostra logo isso aí, para acabar com qualquer tipo de especulação que está sendo feita, politicagem. Mostra logo os contratos. Oh, Salgadão da Massa. Por que tu não mostrou, então? Ah, não podia, tá certo. A liminar veio agora, tá certo. Tá na mão dos amarelos, então, mostrar ou não o contrato, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ler aí o que o Salgado falou. Vamos lá. Salgado diz que 777 foi a única que aceitou condições do Vasco e aponta equívoco conceitual de Pedrinho. Ex-presidente agora defende publicação de contratos e afirma que mecanismo obrigaria a 777 a vender seus 31% restantes nas mesmas condições negociadas em caso de inadimplência. O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne na próxima segunda-feira para debater a criação de uma comissão para investigar a venda das ações do futebol do clube para 777 Purchase. Acredite se quiser, tá? Os caras vão julgar eles mesmos, entendeu? Como é que vai ser essa comissão aí, ó? A gente vai analisar aqui nós mesmos. Por que nós votamos sim? Eles vão analisar isso. Pelo amor de Deus. O acordo foi fechado na última gestão do Vasco do então presidente Jorge Salgado. Ao mesmo tempo, os conselheiros vão debruçar sobre a auditoria realizada na gestão de Alexandre Campelo. Aí, o Salgadão da Massa aí. Neste sábado, o Salgado divulgou um longo manifesto na rede social. Eu não vou ler porque a parte que está na rede social dele é bem pequena e aqui está mais completo. Com série de pontos em que defende a venda para 777 em 2022, no segundo ano de gestão. Fez críticas à atuação de Pedrinho e seus aliados na briga com o investidor e revelou pela primeira vez que a 777 foi a única empresa que aceitou as premissas básicas. Quais são essas premissas? Avançou nas negociações e fez uma oferta concreta. Os outros não tinham feito, 62. Claro que ele só fez a 777, foi a única. O Vasco fez a SAF no início ali de novembro, né? Em novembro. Em fevereiro, já pegou empréstimo, pô, com a 777. Empréstimo que deu a 777 exclusividade. Como que alguém vai fazer uma oferta se já tem a 777, Salgado? Me explica isso. Homem do troço ruim, do tinhoso. Não é homem de Deus, é homem do tinhoso. Cara, a 777 Carioca LLC, que é a empresa que administra a Vasco SAF hoje, foi criada em fevereiro, um dia depois que o Jorge Salgado chegou lá nos Estados Unidos. Interessante isso. O ex-presidente Alexandre Campelo, alvo de outro tópico da reunião da segunda que vem, disse que ainda não tem conhecimento dos fatos e não tinha nada a declarar neste momento. Em entrevista anterior, no abre aspas, Salgado dizia que uma apresentação do Vasco havia sido enviada para 62 investidores internacionais, com 27 respostas que ficaram 3 negociando. Entre eles o Grupo City, que queria ficar com participação pequena e achava caro o investimento no Vasco. Puta que pariu. Sério? Que o City queria ser um parceiro só? Uma participação pequena para você tá ruim, né? Tinha que... dá o Vasco, dá o Vasco. Não queremos mais. Olha isso, cara. O City queria ser parceiro do Vasco, comprando uma parte só das ações da Vasco SAF e ele preferiu vender tudo para 77. Uma empresa que ninguém conhecia. Ou melhor, eles conheciam, né? No texto publicado nas redes sociais, Salgado afirma que o Vasco não atraiu outros interessados, pois muitos investidores não entendiam por que o estádio de São Januário estava fora do projeto, seria mantido com o clube. E se a 77 faz a reforma? Quem fica com o estádio? Porra, Salgado, puta que pariu, é demais. Você colocou uma cláusula no contrato que permitia a 777 ter o estádio de São Januário. Para. Além disso, não quiseram comprometer recursos na fase pré-SAF, ainda mais diante dos significativos valores de aportes a serem feitos na companhia e da assunção de dívida do clube. Ô, senhor! Porra, Salgado, para de pilantragem, cara. Para de pilantragem, irmão. Pelo amor de Deus. As premissas básicas da negociação foram estabelecidas na largada.
respeitando as características do Vasco. Aporte significativo pelo investidor, 700 milhões. Em 4 anos. Era 3, agora já é 4. Para permitir a retomada da competitividade esportiva. 2. A função pela SAF da dívida histórica. Oh, senhor! A dívida histórica, contabilizada do CRVG, em até 700 milhões de reais. O Flamengo, em 2010, devia isso aí. Do que o Vasco devia em 2022. Em 2010, o Flamengo devia o mesmo valor. Pô, pelo amor de Deus. Para equalizar o passivo que asfixiava o clube há 20... olha aí da onde vem, né? Os 20 anos, né? 20 anos não, 24 agora, tá, Salgado? Tem que colocar mais 4 aí. Faz igual o Pix lá, bota 26, 30 anos. Puta que pariu. 3. CRVG permaneceria com relevante participação na SAF. 30%. 10. Putz, já esqueceu da dívida oculta que comeria mais 20%? Pô, pelo amor de Deus. Por que não juntou logo tudo e vendeu 90? Não, queria ser bonitinho, né? Olha, o Vasco é só 70. Só 70 agora, porque depois vai ter que vender mais 20. Logo, logo. No próximo ano, né? Pô, senhor, meu Deus do céu, cara. 4. CRVG permaneceria com a propriedade de São Januário, que deveria ser utilizado pela SAF. Você colocou uma cláusula no contrato também. E São Januário seria da 777 ou da Vasco SAF, dá no mesmo, se eles fizessem a reforma de São Januário. 5. Investimentos significativos em infraestrutura, sobretudo nos CTs. Nada foi feito. Orçamento do futebol em montante expressivo para permitir a retomada da competitividade do futebol vascaíno. Estamos vendo, Sagado, estamos vendo a competitividade toda que o Vasco está tendo. Tomar de 6 para a Murombada. Grande competitividade. 7. Vasco SAF seria o flagship. O encantador de Nutelas, Carlos Osório, flagship da América Latina. Meu Deus. Do grupo investidor, devendo ser tratado de forma condizente com a grandeza histórica do clube. Iniciado o processo e realizadas conversas com alguns potenciais investidores, a 777 foi a única que aceitou as premissas básicas, avançou nas negociações e fez uma oferta concreta, afirmou o senhor Jorge Salgado. Olha o que ele falou, recebi apenas 23% do valor que lhe é devido. O Jorge Salgado ainda não recebeu o valor dele, segundo ele, tá? Não recebeu. O cara que falou que o primeiro dinheiro que entraria iria se pagar, ele disse que não recebeu não, só 23%. O ex-presidente também justificou o acordo fazendo referência à guerra política. Claro, guerra política. Senhor! Só no Vasco que tem guerra política. Nos outros clubes não tem, não. No Flamengo não tem, no Palmeiras não tem, no São Paulo não tem, não. É só no Vasco. Faticida que corrói o clube por dentro, destrói a sua imagem e impede de impulsionar a força de cimento da torcida e de alcançar o seu inegável potencial. Então, por que quando o Levin venceu a eleição do dia 7, por que vocês falam tanto em política? Hoje de judicialização, por que você judicializou? Por que você entrou na justiça junto lá com o Mussa e com o seu Salomão, que hoje é primeiro vice-presidente do Pedrinho? Por que vocês entraram na justiça então? Se a política corrói, vocês fazem igual. Melhor, vocês fazem pior ou melhor. É só vocês que fazem isso. Política e judicialização. Sempre Vasco e mais Vasco. Só vocês que fazem isso. E abordou um dos empréstimos que fez ao clube no início de sua gestão, questionando e também respondendo a si próprio se fez a SAF no Vasco para se pagar. Salgado lembrou que em 2021 prestou ao clube valor expressivo a juros fixos inferiores ao praticado no mercado. Segundo o balanço de 2021, esses valores somavam cerca de 26 milhões de reais. Sei. E afirmou que foi o único que se dispôs a emprestar dinheiro ao clube, devendo meses de salários atrasados. Mas você não falou que quando você assumisse, iria acabar os salários atrasados no Vasco? Pelo amor de Deus. Senhor. O ex-presidente do Vasco contou que recebeu parcelas atrasadas do acordo como credor. Havia empréstimos desde a gestão Roberto Dinamite, bem antes de ser presidente do clube. O Move emprestando dinheiro pro Move? Em março de 2022, com o empréstimo ponte da 777 de 70 milhões, mas cerca de 3 meses depois, por ocasião de transfer ban de dívida com Maxi Lopes, ele afirma que devolveu integralmente o valor daquelas parcelas atrasadas que havia recebido. Devolveu tudo.
O senhor, meu Deus do céu! Resolvida a questão e o problema de fluxo de caixa, o valor foi retornado. Tá fazendo igual a 777. Coloca, tira, coloca, tira. Até hoje, recebi apenas 23% do valor do empréstimo, sendo que o vencimento original já passou e o empréstimo já deveria ter sido quitado. O meu empréstimo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, inclusive as condições de pagamento. Conselho Deliberativo dele e do Pedrinho, né? Da Sempre Vasco, mais Vasco é tudo igual. Se você não entender que mais Vasco e Sempre Vasco é a mesma coisa, irmão, você vai ficar acreditando em Papai Noel. Na reunião de aprovação, todos me elogiaram e agradeceram minha demonstração de vascainismo ao ajudar o clube no momento difícil. Poucas semanas depois, já estavam me chamando de agiota novamente, ou agiota. Salgado, ação judicial parte de equívoco conceitual. O ex-presidente questionou e criticou a estratégia jurídica da administração de Pedrinho, que entrou com ação judicial e conseguiu, em caráter liminar, tirar a 777 do controle da Vasco SAF. O caso segue para análise em plenário na vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também correrá em paralelo na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. A arbitragem, galera, nesse caso, ela sobrepõe ao processo judicial, tá? O processo judicial pode dar ganho de causa, né, como mérito para qualquer um aí, 77 ou Vasco, e a arbitral ser diferente. E vai valer o quê? Vai valer a arbitragem, tá? Disse que a alegação do jurídico do Pedrinho evitar penhora das ações da SAF detidas pela 777 parte de equívoco conceitual. Salgado afirmou que, em caso de inadimplência, as ações já compradas pela 777, 31% do total de 100, nos quais 30 seguem sendo do Vasco pelo acordo de acionistas, não retornariam para o clube, mas o Vasco teria o direito de exercer um bônus de subscrição pelo valor simbólico de R$1.000, obrigando a SAF a emitir novas ações para diluir a participação da 777 ao montante, efetivamente pago pelo investidor. Nesse caso, como eles já pagaram 310 milhões, equivalente a 31%, eles teriam diluídos a 31% após a emissão de novas ações da SAF subscrita pelo CRVG, que passaria a ter 69% de participações na SAF e, portanto, retomaria o controle da companhia, explicou o presidente, acrescentando. Cara, isso aqui, cara, que ele está falando, se a gente aguardasse até setembro e a 777 não aportasse, o Vasco faria esse bônus de subscrição e pegaria 270 milhões, 27% das ações e seria já o sócio majoritário. E se a Vasco SAF fosse penhorada junto com a 777? Galera, isso aí é uma coisa que é difícil para você e para mim, que não sou um profissional da área, palpitar. Mas eu palpito porque, assim, é um entendimento lógico. Se alguma empresa colocasse a 777 na justiça, ela pegaria essas ações da Vasco SAF, 31%. Claro que a 777 sairia e entraria um outro investidor que podia ser até o Zezinho do boné, até o Zé do boné. Se a 77 devesse a ele e ele entrasse na justiça. Um exemplo. E aí, esse investidor teria que fazer os aportes, seguir o cronograma da 777. Aporte no final desse ano, em setembro, aporte em 2025, enfim, as infraestruturas, São Januário, tudo que a 77 não estava fazendo. Esse novo proprietário tinha que fazer, sobre o risco de perder o contrato igual a 77 perdeu. Mas e aí? Será que esse novo investidor não iria fazer? Será que um investidor desse não queria pegar um clube da grandeza do Vasco? Claro que iria, pô. Claro que iria. Pouco importaria, portanto, se um credor da 777 penhorasse as ações da SAF, pois ainda assim o credor teria que fazer o aporte de setembro em 2024. Caso contrário, aquelas ações penhoradas seriam diluídas a 31% da participação no capital social da SAF. Além disso, esse hipotético credor teria que cumprir todas as obrigações de proteção da SAF. Foi o que a gente falou. E ao CRVG previstas no acordo de acionista, no Estatuto Social, dentre os quais matérias qualificadas que exigem o voto afirmativo do CRVG. O ex-dirigente do Vasco defende que esse cenário seria de retomada legítima do controle da SAF. Retomada legítima se esse novo investidor não fizesse nada, não respeitasse o contrato. Mas se ele respeitasse, não era. Não era retomada legítima. Não ia retomar nada.
Nos termos acordados entre as partes em contrato que permitiria aos vascaínos buscar um novo investidor e obrigar a 777 a vender seus 31% restantes nas mesmas condições negociadas pelo CRVG com um novo investidor. Importante lembrar que o mecanismo do bônus de subscrição foi esclarecido no parecer da Comissão Especial no Conselho Deliberativo, que analisou os documentos da operação da SAF e recomendou sua aprovação. Roxos e amarelos. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Quem aprovou tudo isso aí foi o Pedrinho e a sua diretoria, junto com a diretoria do Salgado. Muitos daqueles que compunham aquela comissão estão hoje na atual gestão. Botou o dedo tá ferido, Salgado aí. Afirmou o Salgado, reforçando que a negociação teve recomendação favorável do Conselho Fiscal, que hoje, olha que doideira, o presidente do Conselho Fiscal do Pedrinho é o mesmo do Conselho Fiscal do Salgado, seu João Marcos Amorim, e do Conselho Deliberativo do clube. Pelo que veiculado na imprensa, antes do CRVG propor ação judicial, a 777 já estava negociando a venda de sua participação na SAF. Nessa hipótese, como condição para a transferência das ações, o novo acionista teria que pagar não apenas o aporte de 24, mas também de 25. Caso contrário, não poderia receber as ações da SAF e se tornar acionista. Seriam 430 milhões no caixa da SAF de uma vez só. A opção pelo embate judicial é preocupante, pois além de dar motivos para o não pagamento do aporte de setembro, gerou um clima de instabilidade institucional e de insegurança jurídica, que acaba por afugentar possíveis novos investidores, comentou Salgado. O Salgadão da Massa, os caras já têm, Salgadão. Já, não é possível. Sobre as condições financeiras da 777 à época do acordo, Salgado se apoia no relatório, que é confidencial e nunca foi divulgado publicamente, mas passou pela comissão de 15 conselheiros, ou roxos e amarelos, com 2 votando pela abstenção, como mostrou o GE na semana passada das consultorias contratadas. Salgado afirma que não houve apontamentos relevantes. Cita parecer favorável ao acordo da Comissão Especial do Conselho Deliberativo, cutucando de novo aí você, hein, Pedrinho? Ou melhor, a sua chapa. E diz que a 777 passou pelo crivo de todas essas jurisdições sem maiores intercorrências. Na Itália, na Alemanha também são minoritários. Tem uma pequena porcentagem, até porque lá tem a regra de 50+1. Na França, meu irmão, eles não são aceitos, não. Mas passou, né? Passou. Na Bélgica e Austrália. Lembrando que todos esses países aqui, galera, França, Bélgica, Austrália, Itália, esses países não têm associação, tá? Ali, o acordo é feito de investidor para dono. É o dono, já que já é um investidor. Igual aconteceu no Everton, com o Farhad Machi, negociando diretamente com a 777, estendendo o prazo da 777, mesmo com todos esses absurdos acontecendo. Agora que findou, no final, olha isso, no final de maio. No final de maio é que acabou isso aí, que foi o último prazo que ele deu. Então, assim, não há uma associação para brigar pelos seus direitos. Se a 777 fizesse os aportes que tinham que ser feitos, galera, não tinha Premier League, não tinha torcedor, não tinha nada que impedisse que esses demônios fossem donos do Everton, tá? Não tinha nada que impedisse. Se a 777RE não tivesse perdido o controle, não tivesse entrado em administração, a 777 já teria comprado o Everton, que eles iam retirar todo esse valor da 777RE e iria jogar no Everton. E a Premier League não poderia fazer nada. Torcedores, ninguém ia poder fazer nada. Ah, que jurisdição, Salgado. Para de ser mentiroso. Só aqui o Vasco que tem uma associação para poder brigar pelos seus direitos. O ex-dirigente interpreta que os problemas começaram a surgir após a conclusão do negócio com o Vasco. Para, Salgado, para. Quando a 777 decidiu investir no Everton, pois entende que a companhia fez grande esforço e não conseguiu entrar na liga mais valorizada e mais cara do mundo. Não. Os problemas da 777 existem desde que essa empresa nasceu. Só você que não sabia disso. Será que não sabia mesmo? Para concluir o negócio e entrar nesse mercado, eles fizeram um empréstimo mais de 1 bilhão. Tá. Publiquem os contratos. Senhor! Publiquem! O Salgado está mandando publicar.
Ainda na carta publicada, Jorge Salgado lembra que a liminar suspende os efeitos do contrato e faz apelo pessoal para que agora os contratos confidenciais sejam abertos. Salgadão da Massa, ó, botou a chibatinha dele na mesa, a enrugadinha. Ó, mostra aí essa porra. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Por mim, seria até bom para acabar de vez com essas narrativas maldosas e politiqueiras. Para mim também. É bom mostrar logo essa porra, que aí a gente sabe o que tem lá. Salgado, eu só quero saber se no contrato tem quem são os donos da 777 Carioca LLC. Só isso. A confidencialidade é uma condição negocial típica, não só dos contratos de fusões e aquisições, mas de qualquer contrato comercial. Seu objetivo é preservar estratégias comerciais das partes. E por isso, por exemplo, que os clubes não publicam contratos com patrocinadores ou contratos de cessão de direitos de transmissão. Disse Salgado, provocando a diretoria do Pedrinho a abrir os contratos assinados por sua antiga gestão. A decisão liminar que tirou da 777 o controle da SAF suspendeu os efeitos do contrato. Com isso, tornou sem efeito também a obrigação de confidencialidade. A rigor, o CRVG poderia publicar os contratos na íntegra. Por que o CRVG não publica os contratos se não está mais sujeito à obrigação de confidencialidade? Grande pergunta. Grande. Pronto. Agora fodeu, irmão. Agora eu quero ver o que o Pedrinho vai falar. Publica logo essa porra, Pedrinho. Porra. Imagino que a publicação poderia causar insegurança em eventuais novos investidores. Porém, se entendem que não, fica aqui o meu apelo pessoal. Publiquem os contratos, exclamou o presidente em carta. Ô, senhor. Salgado também disse que nem ele, nem ninguém de sua diretoria receberam qualquer tipo de comissão ou valor pela negociação. Lembrou que houve comissões de 28 milhões para as empresas de consultoria e advocacia, o que já havia contado no abre aspas, que os assessores na confecção do negócio com pagamento para além dos 700 milhões de investimento do clube. Ou seja, na prática, o acordo de 728 milhões, afirmou. A relação dessas empresas consta num dos anexos do contrato de investimento. Não foi pago qualquer outro honorário, comissão ou valor a nenhuma outra empresa ou empresa que não conste daquela relação. O Conselho Fiscal do clube tem acesso a essa lista e os valores devidos. Salgado também fez críticas à gestão da 777 no futebol do clube, afirmando que faltou traquejo no futebol. Eu não tô aguentando mais isso não, cara. Conhecimento do mercado interno e assertividade no processo de contratações. Citou a montagem de time jovem em 2023 em meio à pressão descomunal do Vasco. Mas não se pode contestar que eles aportaram 310 milhões, investiram no futebol, aumentaram as receitas comerciais, pagaram salários em dias e honraram os pagamentos mensais do RCE. RCE Civil e Transação Tributária. Então esse é o pronunciamento do Salgadão da Massa, o homem que fudeu o Vasco, disse o seguinte, olha, vocês estavam tudo lá comigo, irmãozinho. O meu presidente do Conselho Fiscal, que aprovou essa porra toda, é o teu presidente também. Vocês estavam junto, o Conselho Deliberativo teve acesso à porra toda e aprovou. Vocês estão questionando o que agora? Basicamente é isso que ele está falando. E outra coisa, mostra aí o contrato, porra, acabou. A liminar, ela anulou os efeitos do contrato. Tanto que você está aí hoje, sentado na presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama e é o dono, praticamente o responsável pela Vasco SAF. Então você pode mostrar os contratos. E por que não mostra? Até o Salgado tá perguntando isso. Por que não mostra, ô Pedrinho? Por quê, irmão? Eu quero ler essas, sei lá, 10 mil páginas que tem. Talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos eu acabe de ler e aí eu vou poder opinar, né? Fazer o quê? Mas é isso, galera. Espero que o Vasco tenha transparência. Espero que o Pedrinho siga aí o conselho do Jorge Salgado e mostre esse contrato para todo mundo ver e a gente analisar e ver o que tem realmente nessa porra. Com certeza deve ter muita merda. Só que assim, os amarelos aprovaram tudo, né? E é um tiro no pé. Não, tá aqui o contrato. Pô, vocês aprovaram isso? Foi isso que vocês aprovaram? Tá sendo criada uma comissão agora. Galera, essa é só a minha opinião, tá? Está sendo elaborada agora uma comissão para debater a venda do Vasco para 777.
uma comissão para analisar. E essa comissão vai ser composta por quem? Por quem vendeu. Por quem vendeu. É que vai criar uma comissão. Os caras vendem e criam uma comissão para debater a venda. Olha que doideira. Será que irão chamar os 15 homens, né, e um segredo para debater isso também? Vão chamar quem aprovou tudo, a comissão especial da NASA, criada aí pelo Jorge Salgado, cheio de roxo e amarelo. Será que eles irão se perguntar pro outro por que você votou a favor numa empresa muquirana dessa? Será que irão perguntar um pro outro? Você deu uma bugada nessa empresa? Você viu quem era esse cara? Como que você acreditou no Jorge Salgado depois de toda a mentira que o Jorge Salgado na sua campanha falou? Porque quando ele chegou de fato à presidência, ele não cumpriu nada do que ele falou em campanha. O mentiroso custa mais. Como que você acredita nisso? Não acredito em nada vindo de roxo e amarelo. Nada. Tamo junto, galera. Fui, depois eu volto, hein? Tamo junto.